Olá, olá, vamos para o 14º dia de leitura da Bíblia, projeto Leitura da Bíblia em 365 dias. Então, no 14º dia faremos a leitura do livro do Gênesis, uma parte do livro do Gênesis, o capítulo 31, também o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 23, Salmos, o Salmo 8, e Provérbios 4. Então, iniciando por Gênesis, Gênesis 31, 43, 33 e 20. Labão respondeu a Jacó: essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida, disse aos membros de sua família: juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar-Saduta, e Jacó o chamou de Galeede. Labão declarou: este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galeede. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse: vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos esta aliança, quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas, ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha dessa aliança entre vós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Então, estão entre mim e você como testemunhas dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo, e você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juízo entre nós. Assim, diante do Deus temível de seu pai, Isaque, Jacó jurou respeitar a minha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isto, chamou o lugar de Manaim. Então Jacó enviou diante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz o servo Jacó: até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô, Abraão, e Deus de meu pai, Isaque, ó Senhor, tu me disseste:
Volte para a tua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí da casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste, certamente, tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira-mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bode, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhes disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo, deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são servos? Para onde vão? Quem é o dono desses animais? Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo, e a todos que seguiam os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú, quando o encontrarem. E não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os meus presentes que estou enviando à minha frente. Quando ouvir, quem sabe, ele me receberá amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 filhas, suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu naquela noite, em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se, com seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os 2 choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele.
Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: São presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe. Pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho muito mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: Vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: Como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Está bem, disse Esaú. Mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: Não é necessário. Para mim, ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir, naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padan-Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Hamor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel. Agora o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 23. Jesus reuniu seus 12 discípulos. Ele deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro. Depois André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o cananeu. E Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem nem outra muda de roupa, nem sandálias nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. E o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Senão, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas,
pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Salmo 8, versículo de 1 a 10. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importe? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste na glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Provérbios 4, de 1 a 6. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Fechamos aqui o 14º dia. Então amanhã continuaremos. 15º, ainda a leitura do livro do Gênesis, Evangelho segundo São Mateus, Salmos e Provérbios.